Olá, pessoal! Vamos à nossa lição 17, posição relativa entre retas e formação de ângulos. Mais uma vez, é um assunto que nós vimos um pouco em lições anteriores, mas nós vamos sempre reforçando aqui, né, com os temas, os conceitos. E observem bem, nessa primeira página da lição, eu tenho retas paralelas e retas concorrentes. Nós vimos anteriormente mais sobre retas paralelas e retas perpendiculares. Mas vamos entender o que seriam, então. Aqui vem um exemplo interessante. É comum alguns carros virem equipados com aparelhos de GPS que auxilia na localização de lugares e trajetos. Observe abaixo um mapa e no aparelho de GPS. Então veja, vocês já devem ter visto, né, um Google Maps ou algum outro aplicativo, né, ou programa que mostre a localização de alguns lugares. E pessoas que trabalham com aplicativo normalmente usam bastante esses programas. Veja que eu tenho aqui, algumas ruas que elas se interceptam, estão vendo? E outras que não se interceptam, como essas duas aqui. É aqui que a gente vai ver conceitos e vai extrair algumas situações relacionadas a retas paralelas e concorrentes. E aí veja, aqui embaixo foi representado o esquema dessas ruas aqui, com retas apenas para a gente observar. E aí veja que ele diz assim, reta R e S na representação, elas são paralelas, reta R aqui e a reta S, elas nunca se encontram, então elas são paralelas. As retas R e U, elas se cruzam em um único ponto no plano e elas se chamam de concorrentes, elas chamam-se concorrentes. A reta U, cadê aqui? A U, e eu tenho também a reta R. Então percebam que elas se interceptam neste ponto e por isso elas são concorrentes. Continuando, a gente tem aqui outras duas retas representadas por A e B que são paralelas. E olha só como que a gente representa retas paralelas. É o A e esses dois, como se fossem as duas paralelas, né? Paralelo a B. E nós falamos dessa forma. Aqui embaixo eu já tenho retas concorrentes novamente, certo? E aí, olha o que diz. Se duas retas são concorrentes, olha o que diz. Formam entre si ângulos retos. E se elas formarem, né, ângulos retos, elas são chamadas de perpendiculares. Então percebam, as retas concorrentes, elas são concorrentes porque têm um ponto em comum. Mas elas podem ser perpendiculares, certo? Ou apenas, né, oblíquas, que é quando eu tenho ângulos menores que 90 graus e maiores que 90 graus. Então, essas são as classificações dessas retas e a gente vai ver algumas questões para trabalhar um pouco desses conceitos, tá? A questão de número 2, que está aqui do ladinho, ela diz assim, um dos símbolos do cartaz, né, esse cartaz que está aqui, representado pelo mapa do Brasil, possui um feixe de retas brancas que foram feitas com a ajuda deste esquadro. O feixe de retas brancas são esses, pessoal, tá vendo? São retas. Podemos afirmar que essas retas são paralelas? Sim, de cara, essas são retas paralelas porque elas não têm nenhum ponto em comum. Então vamos sempre lembrar que elas não vão ser transversais, nem perpendiculares e nem formam ângulos de 90 graus porque elas não se tocam, né? Vamos para a próxima então, questão número 8. Observem a sua questão 8, pessoal. Dockland é um edifício de escritórios com escada acessível para visitantes e vista sobre o ponto, né, localizado à margem norte do rio Elba, em Hamburgo, Alemanha. Essa construção, ela lembra um polígono. Observe bem, tem imagem aqui, a construção real, e aqui eu tenho o polígono que está sendo projetado ao lado, numa malha quadriculada. Sobre o polígono ABCD, concluímos que ele é, então veja, formado por 4 ângulos retos, gente, ele tem ângulos internos, mas eles não são retos. Para que sejam retos, né, ele precisaria ser assim, um ângulo de 90 graus. Então não é a letra A. A letra B, formado por 2 ângulos obtusos e 2 agudos? Com certeza, nós temos aqui 2 ângulos obtusos, que é maior do que 90 graus, e eu tenho 2 ângulos agudos, que são menores do que 90 graus. Então, a letra B é a correta. Nas demais alternativas, vamos só observar. Formado por 3 ângulos obtusos? Não, ele tinha só 2 ângulos obtusos, né? Que é aqui o B e o D. Formado por 3 ângulos retos? Também não, a gente viu que não tem nenhum ângulo reto nessa figura. Façam as próximas questões e nos vemos na próxima lição.